Opa, galera, tranquilo? Hoje eu quero trocar uma ideia sobre o Lego Star Wars 3 que recentemente trouxe aqui pro canal. Vou falar sobre minha experiência e opinião que tive ao completar o jogo. Só um adendo, esse vídeo aqui é mais um vídeo opinativo e é para vocês ouvirem ele enquanto fazem outra coisa, beleza? Então bora lá. Oh shit, here we go again. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o jogo é que em 2011, o ano que foi lançado, não havia nenhum outro filme de Star Wars a ser adaptado. Então a TT Games, né, a desenvolvedora do jogo, optou em adaptar a série The Clone Wars. E sinceramente, eu, como um grande fã da franquia, acho a série The Clone Wars a melhor coisa de Star Wars. Então eu acho essa ideia incrível, assim, sem dúvida, assim. Eu acho que é melhor, inclusive, adaptar a série hoje em Lego do que até os novos filmes. Aí os novos filmes não estão uma porcaria, essa série dá de 10 a 0. Que coisa horrorosa! Partindo para falar um pouco do jogo agora, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que eu acho muito maneiro que esse jogo faz parte daquela estética clássica dos jogos da Lego, né? Então os personagens eles são mudos, assim, né? Nas cutscenes eles só fazem alguns sons e é tudo meio engraçadinho. A câmera ela é presa, mas bem suave, que nem no God of War, né? Nos God of War antigos também a câmera é presa, assim, mas ela se movimenta junto com o personagem, o que é bem legal. Porém aqui a gente consegue também notar algumas evoluções, né? Na parte gráfica do jogo, os personagens são muito mais expressivos, os modelos são muito mais fiéis aos jogos, aos filmes e à série, né? Sendo um ótimo exemplo assim, de evolução, né? Comparado ao jogo anterior com essa, o do General Grievous, né? O General Grievous aqui está muito mais fiel ao filme, as animações dele estão muito boas e dá pra ver assim a melhora que teve, né? Também sobre essa questão do visual, eu já quero falar sobre os cenários também. Isso aqui a Lego nunca erra. Eles sempre adaptam muito bem os cenários, assim, tanto dos filmes e da série, né? E eu acho bacana que os cenários não são de Lego, né? Isso sempre foi um ponto que eu achei bacana, né? Que eles são de materiais de verdade, né? Não são de Lego. E é bem fiel, assim, realmente o que tá acontecendo em torno, assim, né? Você consegue ver as guerras ao fundo, cenários que são mais desérticos, assim, né? Tem ali as poeiras, você consegue são bem feitas, assim, né? É isso que eu quero dizer, elas são bem feitas. E pra fechar, só queria falar sobre o som, né? Porque Star Wars é muito famoso pelos seus efeitos sonoros, né? E aqui no caso dos jogos da Lego, eu acho que os efeitos combinam demais, porque como os personagens não falam e tem esses sons assim de Star Wars que são muito icônicos, né? Eles acabam se encaixando bacana, assim. Então eu gosto disso. Bom, partindo agora para a parte da história ou adaptação, né? E também eu quero já comentar um pouco sobre as fases do jogo. Como eu já deixei claro, acho a ideia de adaptar a série muito boa, mas acho que essa adaptação foi estranha, tendo acertos e erros. Um ótimo acerto, por exemplo, foi o jogo começar no final do segundo filme, né, o Ataque dos Clones, já que a Guerra dos Clones começa naquele momento da história, né, da franquia. Também gostei que teve missões referentes ao filme animado, né? O The Clone Wars, só que o filme, né? O filme 3D. Mas eu não sei o porquê eles ignoraram totalmente a série The Clone Wars que é em 2D. Tudo bem que hoje em dia ela não é canônica, né? Até pode se usar esse argumento. Mas acho que na época ali ela era assim, ela se encaixa perfeitamente ali com os acontecimentos, né? E outro erro muito grande, assim, que eu acho que deixou a história bem, sei lá, desestruturada, assim, no jogo, foi você permitir que os jogadores escolhem as fases, né? Quando você vai iniciar ali as missões, você tem três caminhos a escolher. Do Grievous, da Side Adventures e do Conde Dooku. Sinceramente, eu não sei muito bem o porquê eles fizeram isso, porque tem missões da Side Adventures que é tipo uma parte do episódio de uma missão né, de uma missão, assim. Aí a outra parte tá com o Conde Dooku, sabe? Então, tipo assim, é bem confuso, assim. Acabou deixando bem confuso. Mas tudo bem. Partindo, falando mais agora diretamente das fases em si, né? Como elas são. Elas são bem no formato clássico, assim, dos jogos da Lego. Então você tem que caminhar, destruir as coisas, construir, abrir as portas, resolver os puzzles super simples. Você tem que bater ali nos inimigos, que é um hit inimigo e ele morre. Bem classicão mesmo. No entanto, teve algumas fases em específico que inovam e que eu curti muito, né? Um ótimo exemplo são aquelas fases da nave, né? Em que você começa pilotando uma nave, você tem que pousar em um ponto do mapa, aí a partir dali vira um modelo mais clássico mesmo, você controlando o boneco. Você realiza um objetivo, com isso vai desbloquear ali alguma coisa pra você usar na nave, uma arma,
ou só vai liberar o caminho para a nave poder seguir. Então você sobe na nave e realiza mais uma parte da missão na nave e desce em outro ponto. Então vai alternando entre nave e boneco. E eu curti muito essas missões, né? Elas são bem grandonas, assim, elas são as que eu achei mais da hora, assim, do jogo, na minha opinião. E também tivemos a tão polêmica modo guerra, né? Que é a grande novidade desse jogo, né? E, bom, descrevendo aqui rapidamente sobre o modo guerra, simplesmente é um mapa muito grande, todo plano, assim, em que ele faz uma alusão ao tabuleiro, né? E nesse mapa você tem que destruir tudo relacionado ao seu inimigo ou um objetivo específico, mas que ainda envolve em destruir algo. E você pode construir ali algumas construções que vão gerar aliados, veículos ou vão proteger as construções. E simplesmente é isso, você tem que destruir as construções inimigas e construir suas construções ali para você ter mais controle do mapa. Sinceramente, falando desse modo guerra em específico, eu não achei ele ruim. Meu maior problema com o modo guerra é o excesso. Eu acho que ele não devia ter aparecido no modo história, né? Tem muito. Nossa, as missões do Conde Dukan, tipo, 99% delas são modo guerra. E desnecessariamente, cara. E eu também acho que no modo extra que tem, cara, são muitos mapas. E você tem que jogar tanto do lado da República e tanto do lado separatista. Também acho que eles poderiam ter melhorado ali a inteligência artificial dos inimigos, né, e dos aliados, né, na real, não é tão boa. Mas eu gosto que as mecânicas ali de, construções de ouro você tem que destruir com laser, construções de metal você tem que destruir com explosivos. Isso funciona bem, acho que podia ter mais variedades. Inclusive gosto da fase em que você tem uma espécie de boss final ali com um monstro. Acho da hora também. Então assim, o modo guerra ele tem ideias interessantes. No entanto, ele carece um pouco ali de variedade e é super lotado. Tipo, é muito modo guerra. Então, realmente, algumas melhorias aí facilmente ia jogar um modo guerra do horrível para algo muito melhorzinho. Não que eu acho horrível, né? Que as pessoas falam que é horrível, mas eu não achei tão ruim assim isso. Mais ou menos. Bom, galera, agora eu quero só tirar minhas conclusões finais mesmo. E antes de tudo, eu só queria falar que, cara, eu curti muito o jogo. Eu tava procurando um jogo clássico da Lego que eu nunca tinha jogado, né? Eu fiquei entre o Lego Star Wars e o Lego Piratas do Caribe, né? E, bom, eu optei pelo Lego Star Wars e, cara, o jogo me agradou. Realmente era algo que eu tava procurando e que eu queria jogar mesmo. No entanto, eu tenho que ser um pouco realista com vocês, né? O jogo tem muitas falhas. Acho que eles poderiam ter adaptado a série 2D, poderiam ter adaptado mais da série 3D. Esse modo guerra, cara, excesso demais. Então, com essas falhas, assim, eu dou uma nota 6,5, né? Sinceramente, galera, eu recomendo todo fã de Star Wars jogar. Mas eu acho que o jogo se encaixa mais pra quem é pai e quer apresentar Star Wars pro seu filho, assim, né? E pra apresentar pro seu filho, tem que apresentar através do Lego e tal. E talvez o Lego ali da trilogia clássica, né? Tanto da trilogia clássica, tanto da prequel, seja um pouco old demais. Aí querer um Lego um pouquinho mais moderno, aí esse aqui se encaixa bem. Mas fora isso, galera, só quem é fã mesmo, tá ligado? Não é um jogo que brilha muito os olhos, embora eu curti muito jogar. Inclusive, um ponto muito positivo do jogo que eu não falei foi o mundo aberto. Eu achei o mundo aberto muito divertido, curti de explorar. Mas fora isso, o jogo não... Cara, não te surpreende muito não, mano. Ele é resenha, mas... Tá aí, né? 6,5. Então é isso, galera. Valeu aí. Essa é a minha opinião sobre o jogo, um jogo que eu curti. E tamo junto aí. Até uma próxima.